Esses dias eu tava lendo sobre a ação judicial do Toninho Geares sobre a Adele. O cara é simplesmente o compositor de Mulheres, que ganhou brilho na voz do Martinho da Vila. O que a Adele tem a ver com isso? Ela tá sendo acusada de plágio em cima de Mulheres na música dela chamada Million Years Ago. Falando em plágio, em maio o youtuber Brino encarou uma retaliação gigantesca no mundinho youtubístico por ter plagiado seus amigos do canal Balela. E tem quem diga que são só inspirações. E eu consigo contar nos dedos os remixes musicais que eu gosto mais do que as músicas originais. Inclusive, você já assistiu Todo Mundo em Pânico, se preparando pra morrer de medo, até perceber que era um compilado de cenas de filmes de terror com um temperinho de comédia? Melhor. Você já teve algum objeto com referência a alguma pintura? Tipo uma bolsa com o grito do Munch? Ou uma camiseta com os famosíssimos girassóis de Van Gogh? E o que isso tudo tem a ver? Oi, eu sou a Mari, eu sou comunicóloga e mestre em História da Ciência e eu quero bater um papinho sobre cultura remix com você. Parece que eu tive um piripaque nessa introdução, né? Mas eu fiz uma grande manta de retalhos das questões que eu vou trazer nesse vídeo. A diferença entre copiar, replicar, remixar e ressignificar. Já se inscreve no canal pra gente não perder tempo e bora papear. A cultura remix é um fenômeno cultural em que há apropriação, recombinação e transformação de elementos de produções já existentes, de modo a criar novas produções. Tem tudo a ver com a cybercultura e com a comunicação digital, onde a produção se dá pela reutilização e adaptação de materiais que já existem, tipo os memes. Mas isso foi papo para outro vídeo em outra rede. A palavra remix começou a ser usada em 1970 por DJs que descobriram que dava para você mexer numa música mesmo depois dela gravada. A cultura remix, como eu disse antes, está diretamente relacionada com a cybercultura. E um dos fenômenos possíveis dentro dessa cybercultura é a possibilidade de criação de mundos virtuais que podem ser enriquecidos coletivamente, como a mixagem de conteúdo. Segundo Lúcia Santaella, é lá pelos anos 80 que a mistura de linguagens e meios passa a ser mais intensificada. O remix deixa de ser um termo para definir só o que os DJs faziam com as músicas dos outros e começa a ser usado como um termo para definir a junção de informação em diferentes meios. Nesse período também passam a serem desenvolvidos dispositivos e linguagens que florescem ainda mais a cultura remix, tipo as fotocopiadoras, os aparelhos de vídeo ou ainda os videoclipes e os videogames. A cultura remix incentiva a criação de obras derivadas, não criminaliza isso, porque entende que essas práticas têm raízes históricas, como músicas que não tinham um registro além do oral, ou leituras medievais que iam se adaptando, e até mashups folclóricos. Mas, como sempre, com o digital, o remix passou a ser um ato cultural mais relevante. Tipo quando eu falei de música, por exemplo. Mas a ideia não é uma cópia literal, e sim uma transformação criativa. O remix sugere uma recombinação, uma reinterpretação com sentido próprio. E o principal, ele não é necessariamente para lucrar. É uma proposta de valorizar a recombinação inteligente e crítica de uma produção, tirando o foco de uma originalidade absoluta, e que, convenhamos, sequer existe. E claro, incentivando um uso justo, transformativo e com contexto das produções pré-existentes. Só que no mundinho digital de hoje em dia, existe uma linha muito tênue entre o plágio e a cultura remix. De um lado, a gente tem a apropriação indevida do conteúdo de alguém. Do outro lado, tem uma tradição artística de recombinação que nos remete a práticas super antigas de criação colaborativa e supernatural do ser humano. Mesmo que plágio e cultura remix sejam práticas que envolvem reutilizar um material que já existe, os propósitos e interpretações sociais, éticas e legais são bem diferentes, tá? Afinal, o que é plágio? Plágio é uma apropriação indevida de ideias, textos, produções e obras alheias apresentadas como se fossem próprias, sem uma indicação adequada de quem é o produtor original. E muitas vezes é feita com benefício próprio, seja acadêmico, profissional
comercial ou até de reputação. E essa prática é imensamente condenada pelas instituições de ensino, inclusive. No ambiente digital, as maneiras de plágio podem incluir o famoso copia-cola clássico, uma reescrita superficial ou apropriação de ideias sem referência de onde é que a ideia foi retirada. O plágio acaba sendo uma espécie de roubo intelectual, o que é diferente da inspiração, do remix e da paródia. E aqui eu ressalto que é preciso muitíssima atenção, porque plágio pode levantar consequências muito graves, tá? Desde a reprovação numa disciplina na universidade, até processos judiciais envolvendo violação de direitos autorais. Então, se você se inspirou num conteúdo, sempre dá crédito para a inspiração, combinado? E por que é tão essencial entender essa diferença quando a gente produz conteúdo para a internet? É essencial para que a gente possa se proteger de acusações de plágio, por exemplo, e saber o limite daquilo que pode inspirar a gente ou que a gente pode tomar para modificar. A cultura remix dá pra gente a possibilidade de criar de forma autêntica, respeitando as origens das criações, transformando seus sentidos e criando novas propostas tão relevantes quanto. E mesmo que você seja só um usuário comum das redes sociais, que não se presta ao trabalho profissional de produzir conteúdo, meu chapa, postou, produziu, viu? A gente precisa conhecer as licenças de navegação. Plágio é má-fé e violação e priva autores originais de reconhecimento. Mas a definição do plágio depende do contexto e da intenção. A linha é realmente muito tênue e a cultura remix representa uma tradição legítima de criação, de incentivo à ressignificação e replicação dentro do processo criativo. Defender a cultura remix não quer dizer que a gente legitima o plágio. Muito pelo contrário. Significa defender, cultivar outras maneiras de criatividade que reconheçam origens, que acrescenta significado e que produz um diálogo entre produtores de conteúdo. Mas também não vai achar que pode usar da cultura remix para se livrar de uma acusação de plágio, fechou? A linha pode até ser tênue, mas ela tem cor neon. Se o autor da obra original não curtiu o que você fez, meu amigo, pega seu banquinho, peça desculpas e retifique. Vamos fazer do mundo digital um lugar um pouquinho mais interessante e coletivo de se viver. Se você gosta de papear sobre teoria da comunicação, arte, ciência, mídia e tecnologia, me segue aqui, comenta um emojizinho nesse vídeo para dar um engajamentinho e deixa seu like se você curtiu o vídeo. Até semana que vem!